agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Capítulo 2 do livro de Ruth. Nós vamos lendo o texto e nós vamos vendo atitudes que Ruth tomou para viver a sua promessa. Você que pode, feche seus olhos, vamos apresentar esse momento ao Senhor. Senhor, amado Espírito Santo de Deus, Pai, nós estabelecemos esse momento, Senhor, totalmente na Tua direção. Pai, faça a Tua vontade, Senhor. Nos ensina, Pai, a chegarmos no lugar da promessa. Nos ensina, Deus, a entendermos nessa noite, Senhor, que a promessa para ser estabelecida, Deus, o Senhor faz grandes coisas em nossas vidas, mas dependemos, Pai, de atitudes certas, passos que damos, Senhor, de acordo com as nossas próprias escolhas, que nos levam, Pai, até o lugar onde o Senhor preparou para nós desde o início, Senhor. Deus nos ensina, Senhor, a vivermos, Pai, em fidelidade a Ti, a reconhecermos, Deus, a Tua soberania em nossas vidas, mas sairmos, Deus, da zona do comodismo, Deus, da zona de conforto, Pai, sairmos, Deus, da inércia, Deus, para começarmos a tomar atitudes, Deus, daqueles que avançam, daqueles que venceram, daqueles que cresceram, atitudes, Deus, que dependem, Senhor, dos passos que damos, Pai. O Senhor já nos deu força, o Senhor já nos deu saúde, o Senhor já nos deu sabedoria, o Senhor já nos deu, Pai, tudo que precisamos para vencermos, Pai, e tudo que precisamos para vencermos agora, Pai, é nós tomarmos uma atitude de começar a caminhar, nos esforçarmos, tendo a certeza de que as Tuas promessas serão estabelecidas em nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Por que eu comecei chocando, quem sabe alguns, dizendo que as promessas de Deus para se cumprirem em nossas vidas dependem muito mais de nós do que do Senhor? Quando o Senhor nos chama, Ele nos dá uma escolha. Sempre nós teremos uma escolha. Eu me lembro do dia em que o Senhor me chamou para ministrar a palavra. Deus me deu um texto onde Ele dizia o seguinte: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte para o povo, mas você e a família do seu pai morrerá. Quando Deus falou isso, eu entendi que a morte, ela não era uma morte física, era uma morte sacerdotal, de ministério. Deus estava me dizendo que havia ali naquele momento uma escolha a ser feita. Escolher pelo propósito, pelo chamado, e aquilo era muito difícil, porque não havia nada em mim de preparo, condições para viver o chamado, muito pelo contrário, nada que havia em mim naquele momento era benéfico para eu exercer o chamado que Deus estava me dando. Tudo na minha vida favorecia, naquele momento, que eu tomasse uma outra decisão, a decisão de ser aquilo que eu sempre planejei. Me preparei para ser um empresário, me preparei para cuidar dos negócios da família, me preparei para outras atividades na vida, todas lícitas. Às vezes a gente acha que viver o propósito de Deus para a nossa vida significa entre abrir mão do certo e do errado, ou abrir mão, escolher entre o certo e o errado, entre aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Nem sempre é dessa forma. Às vezes aquilo que nós planejamos, e eu tenho certeza que a grande maioria de nós, não às vezes, mas a grande maioria de nós, quando planeja algo para si, planeja algo digno, algo moral, algo lícito. Planejamos o melhor para a nossa família, o melhor para a nossa vida, planejamos isso, tudo é maravilhoso, e eu não era diferente, não fui diferente. Planejei e já estava muito bem encaminhado para viver daquela maneira. Hoje, provavelmente, se eu tivesse optado pela escolha de seguir a minha vida, estaria
na área empresarial, estaria vivendo bem, estaria crescendo, estaria desenvolvido, porque com o suor do nosso rosto nós comemos o nosso pão, Deus nos dá capacidade. Só que muito provavelmente eu chegaria no final da minha existência e olharia para mim, de repente sentado em lugares maravilhosos, que tanto me esforcei para chegar lá, e olharia e diria, do que valeu a pena? Muitos de nós, muitas pessoas que nós conhecemos, elas estão dessa maneira. Você olha para elas e você vê nelas tudo aquilo que você gostaria de ter. Só que dentro de si a insatisfação é enorme, porque ela viveu fora do propósito de Deus. Não que Deus não tenha também estes propósitos para as nossas vidas, tem. Só que naquele momento eu tive uma escolha, tive a opção de escolher pelo chamado, por aquilo que ardia no coração, mesmo sabendo que eu teria que caminhar pela fé, e não é fácil caminhar pela fé. Precisamos começar a entender que caminhar pela fé não é uma atitude fácil. O reino de Deus se conquista com esforço. Muitos tentarão entrar nele e não conseguirão, diz a palavra do Senhor, porque andar pela fé significa andar pelo firme fundamento daquilo que se espera, mas sem estar vendo nada. Significa andar pela certeza daquilo que está dentro do coração. Mas quando Deus nos dá um propósito, Ele não nos coloca as coisas grandes na mão. Ele diz, olha, eu vou fazer na sua vida. Estou te dando uma escolha, você pode continuar do jeito que você está, viver do jeito que você está, avançar de acordo com os seus planos e seja feliz e tente, você tem esse direito, mas você pode escolher viver os meus propósitos, os meus planos. Só que se você escolher viver os meus planos, você vai andar totalmente pela fé. Não é fácil, é desafiador. Mas quando andamos pela fé, nós descobrimos o Deus poderoso que a gente serve. Talvez hoje, essa mensagem começa te dando a oportunidade da escolha. O Senhor lhe dando a oportunidade. O que você escolhe? Continuar andando no controle da sua vida, continuar andando de acordo com a sua própria vontade, continuar andando de acordo com o seu próprio coração que é enganoso, ou você quer andar pela fé, viver pela fé, andar de acordo com aquilo que eu tenho estabelecido para você? Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Hoje já colho alguns frutos, hoje já com certeza vivo boa parte da promessa. Muitas coisas ainda virão, serão estabelecidas. Hoje fica mais fácil, mas lá atrás dependia totalmente da fé. Olhar para aquilo que o Senhor tinha estabelecido, crer que aquilo era verdadeiro contra todas as possibilidades, como Abraão, por exemplo, que a Bíblia Sagrada diz que contra toda esperança, em esperança ele creu. Por isso que Abraão é o pai da fé, por causa disso. Porque contra toda esperança, em esperança ele creu. Deus quer encher você de fé. Deus quer colocar dentro de você, fazer de você um exemplo de fé nessa terra. Um homem de fé, uma mulher de fé é aquela que diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas, diante de todas as circunstâncias contrárias, ele crê que aquilo que Deus estabeleceu no seu coração vai se cumprir. É viver pela fé. Quando nós olhamos aqui para Ruth, nós vamos ver uma mulher que fez a sua escolha. Domingo eu comecei pregando sobre a família de Elimeleque, e quando cheguei em Ruth não tive tempo de falar, mas Ruth é o ponto-chave dessa história maravilhosa. E Ruth me chama muita atenção porque ela era uma mulher que tinha tudo para dar errado. Tudo. A começar pelo povo onde ela nasceu, uma moabita.
Um povo que é resultado de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Olha só como é que começou a família de Ruth, o povo de Ruth. Uma terra onde havia promiscuidade, pecado, iniquidade, perversidade. Um povo que não estava nem aí para Deus, um povo que não estava nem aí para as coisas corretas, nem aí para a moral e os bons costumes. Um povo que vivia completamente errante. Ruth fazia parte desse povo. É mais ou menos como nós hoje no mundo. Pessoas que estão no mundo hoje vivem como Ruth vivia. A Bíblia diz que os dias que antecederiam a volta de Jesus Cristo serão semelhantes a os dias de Ló, daquele tempo em que Ló vivia, onde as pessoas não estavam nem aí para nada, nem aí para ninguém. Hoje, quando nós olhamos para as pessoas no mundo, ou quando você olha para você mesmo, você reconhece que lá atrás, quando o Senhor te chamou, você tinha tudo para dar errado. Pelo menos eu, quando olho para a minha história, eu vejo exatamente isso. Estava tudo errado. Se eu continuasse naquela situação, aonde pararia? Como foi que Deus mudou a sua história? Quando Ele te encontrou, quando Ele chegou em você, quando você foi tocado pelo Espírito de Deus, como é que você estava? Provavelmente tinha tudo para dar errado. E aí você ouviu, quem sabe, uma palavra, quem sabe alguém falou de Jesus para você, ou você ouviu através de outro meio. De alguma forma Deus chegou até você, porque quando Deus quer nos alcançar, Ele tem os seus meios e Ele faz de uma maneira que não nos confunde. Nós sabemos que é Deus, sabemos que é Ele, só que no final das contas, você escolheu, não escolheu? Deus falou com você, Deus tocou no seu coração, Deus disse que é com você que Ele tem uma história para proporcionar, para fazer, para escrever. Deus disse que através de você grandes coisas Ele quer fazer, Ele vai fazer, mas no final das contas você tem uma escolha. É igual aquela pessoa que chega numa igreja pela primeira vez. Ela ouve a palavra, o Espírito de Deus toca no coração, e ela fica na hora do apelo no banco. Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu acho que eu não vou, mas eu quero ir. Algumas vêm e outras não vêm. Isso depende de nós, porque nós estamos reunidos como igreja viva do Senhor Jesus Cristo. O diabo aqui dentro não tem poder para segurar ninguém. Ele não tem poder para segurar ninguém aqui dentro. Aqui mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando um apelo é realizado, quando alguém é chamado, quando alguém ouve a palavra e diz, eu preciso ir, mas não vai, é uma questão de escolha. Nós decidimos. Viver em Jesus Cristo é uma decisão. A palavra do Senhor nos ensina isso. É uma decisão de deixar as velhas maneiras, as velhas coisas para trás, escolher coisas novas, boas novas. O Evangelho é novidade de vida, é transformação, é mudança de mente. Tudo isso acontece quando nós decidimos, escolhemos deixar Jesus entrar em nossas vidas. A Bíblia mesmo diz que Jesus está à porta, Ele está batendo. E Ele diz, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, aquele que escolher, você escolhe. Quando alguém toca a campainha da sua casa, quem sabe muitas vezes tocou a campainha e você fingiu que não estava em casa. Não estou afim de atender, não estou afim de atender ninguém hoje. Às vezes a gente faz isso na porta do nosso coração com o Senhor Jesus. Ele está batendo, Ele vai embora, Ele volta no outro dia, Ele toca na porta, Ele diz, olha, eu quero mudar a sua história. Todos os dias, quem sabe Ele fala conosco. Várias vezes, quem sabe já falou no coração. Mas no final das contas a decisão é nossa. Eu digo isso por quê? Porque Ruth, quando Noemi decidiu ir embora, Ruth olhou para Noemi e disse, eu vou com você.
O seu Deus será o meu Deus, aonde fores eu irei, por onde passares eu passarei, aonde morreres eu morrerei. Não me mande mais voltar para trás, porque eu não voltarei, eu vou com você até o fim, Noemi. Ela estava ali fazendo uma escolha entre Moabe ou viver pela fé, porque ela não conhecia Belém. Ela nunca tinha pisado em Belém, ela nunca tinha ido até Belém. Ela tinha ouvido falar, casa de pão, lugar onde o povo de Deus está, lugar onde existe o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos antepassados, o Deus que tirou o povo do Egito, um lugar onde habita o povo de Deus. Tudo isso ela ouviu dizer, mas ela teve que escolher, ela teve que decidir. Não, eu vou. Partiu dela essa decisão. Hoje nós estamos dentro da igreja exatamente assim. Muitos que estão chegando estão ouvindo dizer que nós estamos a caminho do lugar da nossa redenção, da nossa salvação. Estamos a caminho daquele dia onde Jesus Cristo voltará. Estamos mais próximos, diz a palavra do Senhor, do dia da nossa redenção do que quando nós cremos. Estamos falando, muitos estão ouvindo, muitos, graças a Deus, estão sendo Ruth, estão decidindo andar conosco e vão pela fé, crendo no Filho de Deus, crendo que chegaremos ao lugar onde o Senhor estabelecerá a sua promessa em nossas vidas. A promessa da vida eterna é a maior de todas elas. Mas no meio de tudo isso, algumas pessoas tomam a decisão da outra nora de Noemi, de voltar para Moabe. Não, eu prefiro continuar aqui onde eu estou. Prefiro continuar na vida que eu estou vivendo, do jeito que eu estou. O número de pessoas que tomam essa atitude, infelizmente, é maior do que aqueles que de fato decidem vir para Cristo. Jesus mesmo falou na parábola da semente, ele disse que pelo menos 4 tipos de pessoas ali ele estabelece que ouvem a palavra. Primeiro são aqueles que a palavra cai no meio do caminho, o inimigo já vem, já rouba logo do coração, não dá nem tempo. Quanta gente que a gente prega e tem um coração fechado, quantas pessoas que a gente está falando da palavra do Senhor e a pessoa não deixa nem que a palavra entre no seu coração. Jesus falou daqueles que a palavra cai entre as pedras, até nasce, fica feliz, toma posse, diz é para mim, eu vou chegar lá, mas aí ali na frente acontece um contratempo, um acaso, já joga a palavra fora. Quando tem a oportunidade de aplicar a palavra e se tornar e ver o poder que a palavra tem, já toma uma outra atitude. Às vezes a gente prega sobre paciência, ali na frente toma uma fechada, já briga, já xinga todo mundo. São pessoas que a palavra está no meio de pedras, não tem raízes. Aí Jesus fala daqueles que a palavra está no meio é plantada no meio de espinhos, que são pessoas que preferem os prazeres da carne, os prazeres da vida que o mundo oferece, do que aquilo que o Espírito de Deus tem para ele. E por último, Jesus fala da terra boa, que é aquela que a semente entra, a semente produz, a semente germina, e ela dá até 30, 60 e 100 vezes mais. Demora para uma semente nascer, demora para uma semente germinar, demora para gerar frutos, mas a garantia do Senhor é a abundância sobre a sua vida em nome de Jesus. Vale a pena escolher por Cristo, vale a pena escolher pelo Evangelho, vale a pena escolher pela fidelidade, vale a pena escolher pelo compromisso, vale a pena pagar o preço necessário para isso, viver nesse caminho, vale a pena. Jesus disse que o caminho é estreito, apertado, a porta é estreita. Jesus falou tudo isso. Eu não estou aqui querendo romantizar, facilitar, porque existe uma dificuldade sim. Como é difícil matarmos a nossa carne dia após dia. Como é difícil, tem dia, por isso que a gente depende da graça. Por isso que vem um favor imerecido de Deus todos os dias na nossa vida. Por isso que vem a misericórdia de Deus todos os dias, porque é dificultoso. Mas o Senhor, a única coisa que cobra de nós é avanço. O que Deus está esperando de nós é que nós tenhamos a
consciência de que ainda que a gente vá tropeçando, ainda que a gente vá com dificuldade, a gente não pare de caminhar. Deus só não quer que a gente retroceda. A Bíblia Sagrada diz que nós, aqueles que caminhamos pela fé, somos daqueles que avançam e não retrocedem e são destruídos. Sabe por que tem muito filho de Deus enterrando promessas? Porque estão retrocedendo. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, diz a palavra do Senhor, mas daqueles que avançam e encontram a sua promessa, encontram a sua razão de viver. Precisamos parar de retroceder, meu irmão, minha irmã, tomar uma atitude hoje, de andar, de escolher por Jesus Cristo, ir avançando, ir adiante e não voltar mais para trás. O Espírito Santo de Deus está com você para te ajudar, para sarar as tuas feridas, para te fortalecer. Ele é a alegria que te fortalece. Ele é aquele que se aperfeiçoa no seu poder, na sua fraqueza. O seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A única exigência que Deus faz é: tome uma atitude, escolha e venha caminhando, venha avançando, esqueça das coisas que ficaram para trás e avance para as que estão adiante de você. Foi isso que Ruth fez, foi a primeira atitude que ela tomou. Chaves para nós termos sucesso na vida: a primeira atitude, ela escolheu ir para o caminho onde Deus estava. Ela escolheu caminhar em direção ao Senhor. Ela escolheu, ela decidiu e não olhou mais para trás. Deixou Moabe para trás. Deixou Moabe como parte do seu passado. Uma outra atitude de Ruth maravilhosa para ela se tornar quem ela se tornou. Só para você que não conhece a história de Ruth, Ruth se tornou a bisavó de Davi. Ela foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Nós estamos falando aqui de uma mulher que Jesus Cristo escolheu a sua linhagem para vir à terra. E uma mulher que tinha tudo para dar errado, uma moabita. Às vezes você olha para você e pensa: o que pode sair de mim? O que Deus pode fazer através de mim? Se você decidir por Cristo, Ele pode fazer coisas além daquilo que você pediu ou pensou, porque Ele é poderoso para fazer. Não depende de você, depende dEle quando você toma uma atitude de andar com Ele. Ele faz coisas grandiosas. Ruth escolheu andar, e uma outra atitude dela maravilhosa foi a atitude da gratidão. Ninguém vai poder viver as promessas de Deus se não aprender a ser grato. Honra. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de honrar alguém. Se você puxar aí na memória como foi o seu dia hoje, você com certeza recebeu do Senhor uma oportunidade de ser grato ou honrar alguém. Agora, será que fomos gratos ou honramos? Gratidão, meu irmão e minha irmã, é a chave principal para nós termos vitória na vida. Honra. Domingo aqui eu preguei falando sobre a honra, o primeiro mandamento com promessa, que diz que é o honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Por que Deus estabeleceu o primeiro mandamento com promessa: honra pai e mãe? Porque na vida, para tudo dar certo, nós vamos depender da honra em todos os momentos, por toda a nossa vida. Por isso que nós aprendemos lá na infância, porque na infância, aquilo que nós aprendemos, instrua a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ou seja, aquilo que aprendemos na nossa infância, levamos por uma vida inteira. Quem não aprendeu a honrar na infância, pai e mãe, vai ter dificuldades para honrar governos, vai ter dificuldade para honrar autoridade, vai ter dificuldade para honrar liderança, vai ter dificuldades enormes para honrar as pessoas, e para chegar no lugar da promessa que Deus estabeleceu para a sua vida, só se ela aprender a honrar.
só se ela reconhecer, só se ela ser grata. Hoje eu estava vendo uma matéria quando eu acordei de manhã. Estava lendo uma matéria de um chinês multimilionário, trabalha no ramo do aço na China, e o camarada não sabe mais onde colocar dinheiro. Só que a história dele, ele nasceu numa comunidade, numa vila chinesa muito pobre, uma favela. As casas de madeira, as casas com as paredes de barro, o teto de compensado, uma favela onde ele nasceu. Só que ele resolveu voltar lá naquela favela depois de anos e botar aquela favela no chão e construir mansões. Onde havia um casebre, ele derrubou e fez uma mansão, uma casa que eu e você adoraríamos viver. E deu uma casa para cada pessoa que mora naquela favela. E os mais velhos, ele ainda se comprometeu a alimentá-los até o fim da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Não sei se é convertido, não sei se conhece a Jesus ou não, mas cada vez mais eu tenho aprendido, meu irmão, que Deus não erra quem abençoa. Às vezes Deus abençoa o ímpio, porque o ímpio é mais grato do que o crente. Às vezes o ímpio tem o que o crente não tem, porque o ímpio sabe ser grato às pessoas. Aprende os princípios da palavra de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, vive os princípios. E Deus tem compromisso com a sua palavra e com os princípios da sua palavra. Tem gente que vive os princípios da palavra de Deus e nem sabe que eles existem. Quando olham, tomam um susto: meu Deus, mas isso eu já faço a vida inteira e existe, por isso que dá certo. Nós às vezes dentro da igreja, ou conhecendo ao Senhor, somos ingratos. As pessoas que o Senhor estabelece como autoridade, somos ingratos aos nossos pais, somos ingratos aos nossos irmãos, somos ingratos, desonramos, e aí ficamos atrasando a promessa de Deus para a nossa vida. Quem merece a nossa gratidão? Quem que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração hoje que merece ouvir de você um muito obrigado, merece ouvir de você um reconhecimento por aquilo que já fez por você? Todos nós temos alguém na vida que precisamos ser gratos. Deus faz isso para nos levar a lugares maiores, nos fazer chegar a lugares onde a promessa é estabelecida. Ruth mostra aqui claramente a sua gratidão. E aí agora eu vou entrar aqui nas chaves. No capítulo 2, a palavra do Senhor diz, no versículo 2: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Primeira chave. Estou falando aqui de coisas que dependem de nós, porque existe também esse erro nosso. Colocamos tudo na conta de Deus, estamos... E aí, como é que você está, meu querido? Estou esperando na promessa. E aqui eu vou mostrar para você chaves atitudes que dependem só de nós, para nós chegarmos no lugar da nossa promessa. A Bíblia diz que Ruth diz para Noemi o seguinte: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Uma chave muito importante para nós chegarmos no lugar da nossa promessa é ter disposição para trabalhar naquilo que surge em nossas vidas com dedicação. Sabe por que muitas promessas não acontecem em nossas vidas? Ou a promessa de Deus não começa a ser estabelecida? Porque a promessa fala de coisas grandes. Só que a maioria das oportunidades que Deus nos dá, ela vem disfarçada em coisas pequenas, coisas insignificantes muitas vezes, coisas que nós olhamos e não damos valor. Ruth aqui nos mostra a atitude de uma pessoa que sabia aproveitar as oportunidades que apareciam. Ruth, quando chegou em Belém, ela saiu para catar espigas para poder se alimentar, para poder viver a sua vida.
E ela saiu decidida a não ficar escolhendo aquilo que iria aparecer, mas ela saiu decidida a aproveitar a primeira oportunidade que viesse. Tem muitos irmãos e irmãs que sonham em ser um grande empresário, e isso foi dado por Deus para ser, quem sabe, o maior empresário da nação. Mas ele não está disposto a começar sendo o menor empresário do bairro. Isso faz toda a diferença. Muitos têm o sonho de ter um ministério poderoso, de ir às nações, mas ele não está preocupado nem em falar de Jesus para o vizinho. Não fala para o colega de trabalho. E aí nunca chega no lugar onde de fato Deus tem estabelecido para a sua vida, porque não está disposto a começar as coisas da maneira como elas aparecem, aproveitando as oportunidades que aparecem, ainda que não sejam aquilo que está dentro do coração, o grandioso que está dentro do coração. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13, para nós nos contentarmos com aquilo que nós temos. Contentem-se com aquilo que vocês têm. Jesus não está dizendo, Deus não está dizendo para nós nos conformarmos, mas nos alegrarmos com as oportunidades que aparecem quando são pequenas. Eu me lembro um dia que eu estava ministrando a palavra de Deus aqui, e hoje, quando eu estava refletindo, o Espírito Santo estava me fazendo lembrar do Léo que está sentado aqui. O Léo uma vez chegou aqui na igreja, falido, desempregado, sem perspectiva nenhuma, e no dia que ele veio aqui na igreja, ele fez uma oração: Senhor, eu preciso de uma direção. Um profissional de excelente gabarito, mas com a vida toda destruída. E ele saiu procurando uma alternativa. Naquele dia ele não era nem da igreja, foi a primeira vez que ele veio na igreja. E naquele dia ele ouviu uma palavra que o Espírito Santo estava ministrando. Foi numa quinta, né, Léo? Foi num culto como esse. Eu estava ministrando a palavra e Deus estava me dando justamente uma referência em relação a isso. A palavra falava sobre Betel, e eu dizia na mensagem: olha, você que tem sonho de ter uma grande empresa, você que tem sonho de ter um grande negócio, toma posse desse sonho, mas não fica esperando chegar o grandioso. Fale do seu sonho grandioso, mas comece pequeno. Quem sabe a sua empresa, para ela começar a grande empresa que você sonhou, quem sabe ela começará no quarto da sua casa. Alguém vai te ligar e você vai atender: Betel, boa noite, bom dia. Viva como se você, no seu coração, como se você já tivesse uma grande empresa, mas comece nem que seja lá no seu quarto. O Léo resolveu acreditar nessa doideira, e ele inclusive colocou o nome da empresa dele de Betel. E esses dias eu estava vendo, feliz da vida, eu estava vendo ele postando as fotos de um ano, como é que a empresa está crescendo. Começou no quarto, estava lá a cama, a escrivaninha, o computador, o telefone, e aí passou para uma salinha, e agora já está numa sala maior, e Deus vai levar para lugares ainda maiores, e ainda maiores, ainda maiores, para a glória do nome dele. Mas começou pequeno, acreditando na oportunidade, tomando posse da oportunidade. Toma posse da oportunidade que o Senhor vai te dar, com excelência, se dedicando. Esses dias eu estava conversando com o irmão Carlos, ele está aqui? Não está hoje. O irmão Carlos foi no domingo, ele estava conversando comigo, falando, passou sérias dificuldades, problemas financeiros gravíssimos. Um homem que para o mercado de trabalho, muitos já não empregam por causa da idade. O mercado de trabalho é cheio de preconceitos com relação à idade. E ele estava desesperado porque tem uma família para criar, e nós oramos, determinando que o Senhor ia abrir portas, e aí Deus abriu uma porta, colocou ele para trabalhar num posto de gasolina, como frentista, na madrugada, horário totalmente avesso, de noite para madrugada. E aí ele pegou o emprego, aceitou o emprego, ia todo dia de noite para madrugada, mas ele começou a sentir dificuldades, porque ele já não estava mais conseguindo vir na igreja. Vinha no domingo de manhã, às vezes virado para poder assistir um culto, participar da igreja. E aí
Ontem eu estava conversando com ele estava dizendo que domingo que ele colocou em oração e Deus já lhe colocou num horário melhor, ele já cresceu na empresa, ele já avançou na empresa, ele já está prosperando no trabalho, ele já subiu de um posto, saiu da madrugada, já está trabalhando num horário de 6 horas durante o dia, onde ele pode cuidar da família de manhã, pode trabalhar à tarde, pode vir à igreja à noite. Está feliz da vida porque o emprego está melhorando, e lá onde ele está, ele tem projeção para crescer ainda mais. Deus faz, Deus vai te colocar em lugares de destaque, Deus vai te colocar em lugares maiores, mas começa tomando posse, meu irmão, das coisas pequenas. Começa fazendo aquilo que vem nas tuas mãos, como diz a palavra do Senhor, com todas as suas forças. Aquilo que vier nas suas mãos para fazer, diz a palavra, faça com todas as suas forças. Ontem Deus cumpriu na minha vida uma promessa maravilhosa, uma palavra maravilhosa que foi liberada lá 3 anos atrás, dizendo que começaria a pregar em lugares de destaque, começaria a anunciar a palavra em lugares que o meu coração jamais imaginaria. Deus faria isso. E ontem eu tive a oportunidade de pregar lá na Palavra Viva Sede, na igreja onde o bispo Flori, que é o meu pastor, prega, apacenta a igreja dele. E ontem, quando eu subi no altar, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de Efésios 3:20, que Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O lugar onde eu vou todas as semanas para ouvir a palavra, como você está aqui, todas as semanas eu preciso me alimentar. O lugar onde Deus me estabeleceu para ouvir, de repente eu estava em cima do altar pregando a palavra. Isso é algo que só o Senhor pode fazer. Só que na mesma hora que eu subi no altar para ver tudo aquilo ali, o Senhor me fez lembrar de como é que as coisas começaram. Às vezes as pessoas não conhecem a nossa história, não sabem como Deus faz as coisas. Meu pai foi um grande bispo, construiu grandes coisas em prol do reino de Deus. Mas quem conhece a nossa história sabe que tudo aquilo que meu pai construiu foi nos tirado. A igreja que meu pai morreu, o altar lá, o templo lá onde meu pai morreu pregando a palavra do Senhor, eu fui colocado para fora, com uma promessa de pregar em lugares grandes, e o lugar onde meu pai pregava já era algo grandioso para mim, fui colocado para fora, fui proibido. E aí eu comecei a olhar ao Senhor, e o Senhor me dando palavras, e eu pensava: Senhor, onde é que eu vou pregar? Se o Senhor me chamou para pregar, eu não tenho nem lugar para pregar. Sabe o que Deus fez? Começou a me levar em lugares que você nem imagina. Eu já preguei em igreja de chão batido, já preguei em igreja de madeirinha, pequenininha, já preguei para uma, para duas, para três pessoas. Continuo pregando, isso não mudou. Continuo aproveitando as oportunidades. Semana retrasada ainda tive a oportunidade de pregar numa igreja lá num bairro carente de Navegantes, uma igreja bem pequenininha, de madeira. Só que Deus fez coisas grandiosas naquele lugar. Eu continuo crendo na promessa de Deus, estou vendo as promessas se cumprirem, mas não vou abrir mão de aproveitar as oportunidades quando elas surgirem, seja da maneira como surgirem, porque eu sei que essas oportunidades é que vão me levar ao lugar onde o Senhor tem preparado. Isso é para a sua vida também, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer para você também, em nome de Jesus. Talvez aquilo que você tanto sonha já está nas suas mãos e você ainda não percebeu, porque está disfarçado de coisas pequenas, coisas insignificantes. Jesus Cristo falou, e Ele tem compromisso com a sua palavra: aquele que for fiel sobre o pouco, sobre o muito eu lhe colocarei. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Tem pouca coisa hoje na sua mão, seja fiel, e o Senhor sobre o muito vai te colocar em nome de Jesus. Amém? Chaves. Segunda chave está no versículo 3, na parte A. E a Bíblia diz: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Uma outra chave do sucesso é saber chegar, meu irmão, com humildade,
nos lugares onde o Senhor nos estabeleceu. A humildade é uma virtude que poucas pessoas têm, mas quando as pessoas entendem a virtude que é a virtude da humildade e desenvolvem a humildade dentro de si, não é a humildade, a falsa humildade, aquela que soa mal, aquela que todo mundo percebe. Existem pessoas que aparentemente, fazem pose de humildade, mas de humilde não tem nada. Deus está falando da humildade verdadeira, aquela que nós reconhecemos que somos pó e que dependemos do Senhor. Aquela que reconhecemos que apesar de Deus estar fazendo em nossas vidas já alguma coisa, Ele só está fazendo pela sua graça. Essa humildade de saber chegar e se comportar nos lugares onde o Senhor estabeleceu. A Bíblia diz que Ruth, quando chega, ela chega e se coloca atrás dos ceifeiros. Sabe qual é o nosso erro às vezes como igreja? Nós ouvimos dizer que nós somos luz, só que ao invés de sermos luz para iluminar, como Cristo assim disse, nós nos tornamos luz para ofuscar os outros. Atrasamos a promessa de Deus em nossas vidas. Às vezes estamos num lugar, trabalhando numa empresa, e aquela promessa, aquela palavra que eu sou luz, eu me torno um arrogante por eu ser luz, eu me torno prepotente por eu ser luz, eu quero tomar a dianteira, estar na frente de todo mundo porque eu sou luz e ninguém suporta, meu irmão. Gente folgada. Nem mesmo Jesus Cristo. Tem uma parábola que Jesus está pregando, está sentado na casa de um fariseu, foi convidado para jantar na casa do fariseu, e a Bíblia diz que Jesus observa que todos estavam procurando lugares de honra. E aí, quando as pessoas estavam procurando lugares de honra, Jesus conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem, a um banquete de casamento, e que muitos procuravam lugares de destaque no banquete de casamento, mas nós não deveríamos fazer isso, ao contrário, procurar lugares mais humildes, porque quando nós fizermos isso, o noivo, quando chegar, nos trará para lugares de destaque, nos levará a lugares de destaque. Agora, se queremos tomar a posição que não foi nos dada ainda, a Bíblia diz que seremos envergonhados, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Jesus Cristo termina dizendo. Devemos saber nos portar com humildade. Ontem, quando eu estava lá pregando, eu estava me lembrando disso. Todas as segundas-feiras, quando nós vamos lá para a Palavra Viva, lá para o culto, existe um culto de liderança todas as segundas-feiras. E aquele culto de liderança, só da Palavra Viva, acho que são 70 ou 80 igrejas, 70 ou 80 pastores que estão lá. Fora os pastores como eu, que são de outros ministérios, mas que estão lá fazendo parte. E existe algo que, desde a primeira vez que nós fomos para lá, sempre acontece. O bispo tem lá uma sala reservada, onde ele fica com alguns pastores. E naquela sala cabe 5, 6 pastores no máximo. Todas as vezes que nós fomos para lá, todas as vezes, nós fomos chamados para participar, para entrar naquela sala, para estar lá junto naquela sala. Agora, nunca, nenhuma vez, ao chegar lá, eu entrei na sala sem ser convidado. Nunca me coloquei à frente para entrar naquela sala. Todas as vezes que o bispo me chamou, eu estava lá atrás na cantina, estava lá atrás nas cadeiras, estava lá atrás conversando com alguém, estava no meu lugar. Se não me chamar, não me chamou, e está tudo bem. Só que se colocar na posição de humildade, reconhecendo que o Senhor vai nos estabelecer, meu irmão, abre portas para a nossa vida. Deus quer te fazer honrado onde você está. Deus quer te fazer uma pessoa abençoada onde você está. Deus quer fazer de você alguém destacado onde você está. Mas espere o momento em que o Senhor te estabelecerá.
Espere esse momento. Precisamos entender isso, meu irmão, porque muitas coisas estão travadas por causa disso. A humildade, saber o momento certo de avançar, saber o momento certo de se comportar, saber o momento certo. Tem mais pessoas observando você do que você imagina. Lá onde você trabalha, lá onde você está, existe alguém que o Espírito Santo de Deus no momento certo vai fazer olhar para você. E essa pessoa, se encontrar em você humildade, encontrar em você alguém com um espírito sereno, alguém que sabe o seu lugar, essa pessoa que tem condições de te fazer crescer, ela vai te chamar para perto e você vai avançar em nome de Jesus. Número 4. Número 3, versículo 4 diz: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Naquele exato momento. Olha o que diz a Bíblia. Naquele exato momento, Boaz chegou. Em que exato momento? O exato momento onde Ruth estava fazendo o melhor que podia fazer. O exato momento onde Ruth não ficou desmerecendo o trabalho que ela tinha. O exato momento onde ela aproveitou a oportunidade que ela tinha. O exato momento onde ela, aproveitando a oportunidade que ela tinha, cheia de sonhos de ser grande, com certeza ela tinha esses sonhos, mas ela se mantinha na humildade de saber que até então ela não foi chamada para viver o grande, então ela estava vivendo o pequeno. Naquele exato momento, Boaz apareceu. O momento onde ela estava trabalhando dedicada. O momento onde nós estamos dedicados com aquilo que o Senhor já nos deu na mão. O momento quando nós estamos fazendo com excelência o pequeno que Deus já nos deu, ainda que não seja algo de acordo com a nossa própria vontade, mas estamos fazendo com excelência nesse exato momento. Deus tem preparado para cada um de nós um Boaz. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Deus chamou os grandes exatamente no momento onde eles estavam fazendo coisas que não eram os seus sonhos. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, frustrado, decepcionado, exilado, pastoreando as ovelhas do seu sogro, diz a Bíblia. E a palavra do Senhor diz que ele viu um anjo na sarça ardente, e ali o Senhor lhe deu o seu chamado. Estava dedicado às ovelhas do seu sogro. Davi, quando foi coroado rei, ungido rei de Israel, a Bíblia diz que ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Quer ser encontrado pelo Boaz de Deus para a sua vida? Cuide de coisas que hoje não são suas. Cuide bem de coisas que hoje não são suas. Cuide bem de coisas que o Senhor coloca na sua mão, como se fossem suas, não sendo suas. E Deus vai te dar coisas próprias, onde você vai poder exaltar o nome dEle, experimentando o grande de Deus na sua vida. É por isso que muitos crentes não crescem. Eu estou falando para cristãos que conhecem a palavra do Senhor, mas isso é generalizado. Muitas pessoas não crescem porque essa empresa não é minha mesmo, esse negócio não é meu mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é só um tempo, então eu estou só aqui tomando um tempo, gastando um tempo, daqui a pouco já vai surgir algo melhor, então eu vou aqui ficar. Cuide como se fosse seu, faça como se fosse para você, valorize como se aquilo ali fosse seu, mesmo que não seja, porque quando o Senhor olhar para você, Ele vai enviar um Boaz que vai entregar na sua mão aquilo que Deus tem preparado para você. Boaz, quando olhou para Ruth, quando ele chegou, ela estava exatamente fazendo isso, cuidando da eira, cuidando das coisas como se fosse dela. E aí a Bíblia diz que Boaz perguntou no versículo 5, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Quem se esforça chama atenção, meu irmão. Quem se esforça atrai a atenção.
E aí a Bíblia diz no versículo 6, o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Olha só, Ruth tinha uma qualidade daqueles que dão certo na vida. Ela era proativa. Sabe aquela pessoa que se antecipa aos problemas? Sabe aquela pessoa que resolve os problemas? Aquela pessoa que não cruza os braços diante das dificuldades que aparecem, ainda que não sejam para resolver os seus problemas, mas os problemas dos outros. A Bíblia diz que Ruth estava trabalhando. Isso chamou a atenção. Ruth tinha a qualidade que José tinha, por exemplo. José era proativo. A qualidade que Zaqueu tinha, a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, não tinha condições de ver Jesus Cristo por causa dos seus problemas, com o seu problema com a estatura, no meio de uma multidão, uma adversidade. A multidão simboliza a adversidade. A Bíblia diz que ele vai à frente da multidão e sobe numa árvore. É a pessoa que vai à frente dos problemas para resolvê-los. Talvez seja isso que esteja faltando para a promessa de Deus estabelecer. Eu estou falando de atitudes que nós tomamos, que dependem de nós. Problemas lá na empresa, problemas na igreja, problemas que nós vemos, Deus nos mostra. Precisa consertar, e a gente cruza os braços, fica olhando, esperando alguém tomar uma atitude, esperando alguém fazer. Se Deus te mostrou, é porque você tem capacidade para resolver. Problemas só existem, meu irmão, só nos são apresentados, só reconhecemos problemas quando temos capacidade de solucionarmos. Resolva os problemas, resolva, não deixa para amanhã, faça hoje, faça amanhã no teu trabalho, aquilo que você de repente está deixando para a semana inteira. Seja proativo, se antecipe, e você vai ver que Deus vai estabelecer a promessa dele na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 9, a Bíblia diz, versículo 8, disse então Boaz, estou caminhando para o final: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Ninguém quer perder, meu irmão, gente dedicada. Hoje tem muita gente preocupada com o mercado de trabalho, porque está difícil, porque não tem porta de emprego, porque não há vaga, porque o meu ramo está complicado, porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Ninguém quer perder gente dedicada. Ninguém. Nem Deus quer perder um servo dedicado. Alguém que se coloca à disposição para o trabalho. Alguém que está sempre ali pronto para fazer a diferença. Pessoas que são dedicadas àquilo que fazem sempre terão o seu pão de cada dia. Sempre terão. Por isso não tenha medo da economia, não tenha medo do sistema, não tenha medo. Dedique-se. Seja alguém proativo, seja alguém dedicado, e você vai ver que você vai colher grandes frutos nessa terra, em nome de Jesus. Versículo 9, preste atenção. Onde os homens estão ceifando, e vá atrás deles, atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: por que achei favor em seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas as asas você veio buscar refúgio. Meu irmão, é verdade que as notícias más, elas correm mais rápido. É verdade. É verdade que tragédias voam, notícias trágicas voam, mas a boa fama, ela também vai. A Bíblia diz que um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Um bom nome é como uma fragrância, é como um cartão de visitas. Por isso nós devemos preservar o nosso nome aqui na terra. Por isso devemos preservar
aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A fama de Ruth chegou aos ouvidos de Boaz, antes mesmo dela saber que Boaz conhecia ela. Ela se surpreende: como é que você sabe, Boaz? E Boaz começa a contar tudo que ela fez, tudo que ela era, tudo que ela fazia. Hoje o que nós precisamos, meu irmão, voltar a valorizar é o nome que o Senhor nos dá. A Bíblia diz que o Senhor já te chamava pelo nome quando você ainda era líquido. A Bíblia diz que Deus já nos chamava pelo nome no ventre das nossas mães. Ele já sabia quem nós éramos, como nós seríamos, o que nós faríamos, qual nome nós teríamos. E esse nome nós precisamos preservar, honrar o nome que o Senhor nos deu, honrar o maior patrimônio que Deus nos dá, que é o nosso nome. Meu avô costumava dizer que o homem sem palavra, um homem que não valoriza o seu nome, não valoriza quem ele é, não tem mérito algum. Às vezes, meu irmão, nós estamos sem R$1 no bolso. Às vezes nós estamos sem condição nenhuma de chegar a algum lugar com as nossas próprias forças. Mas se nós tivermos um nome, nós receberemos ajuda, nós receberemos auxílio, nós receberemos do Senhor providência. Deus estabelecerá. O maior nome de todos está sobre a nossa vida, o nome de Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus em nossas vidas, um nome que está acima de todo nome. Às vezes, meu irmão, queremos utilizar o nome de Cristo, mas nos esquecemos do nosso nome. Não valorizamos o próprio nome. Como é que vamos valorizar o nome de Cristo? Ruth, quando Boaz foi atraído por ela, a atenção de Ruth, o trabalho de Ruth chamou a atenção de Boaz. As pessoas disseram quem ela era, o que ela fazia. Talvez muitas coisas em nossas vidas ainda não estão dando certo, porque a gente precisa resgatar o nome. Quem sabe sujamos o nosso nome num relacionamento. Quem sabe manchamos o nosso nome num negócio, com pessoas. Quem sabe fizemos alguma coisa errada e o nosso nome ficou prejudicado. Nós temos hoje aqui nessa noite um Espírito Santo poderoso que limpa o nosso nome, que passa o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e que nos ensina que se pecamos contra pessoas, devemos voltar aonde pecamos e consertarmos, para que de fato o Espírito de Deus possa fazer alguma coisa na sua vida. Porque quando Ele estabelecer você onde Ele quer estabelecer, ninguém possa olhar para o seu nome e ver mancha no seu nome. Essa palavra eu recebi num dia que eu estava vivendo uma crise enorme. Todas as coisas estavam sendo tiradas, todas as coisas estavam sendo arrancadas da minha vida, roubadas da minha vida. E Deus enviou uma profeta do Senhor que veio de longe para me dizer exatamente isso. Fernando, Deus tem algo para fazer na sua vida, e o que Ele está fazendo, você está desesperado porque as coisas estão sendo aos seus olhos arrancadas de você, mas Deus está preservando nisso tudo o seu nome, porque Deus vai te colocar num lugar maravilhoso, e quando o Senhor te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja, as pessoas vão procurar manchas, as pessoas vão procurar algo errado no seu nome, e elas não vão poder encontrar nada errado no seu nome, porque você está representando o nome de Cristo, você está representando o nome daquele que salvou, você está falando de um nome que está sobre todo nome. É importante que você cuide do seu nome, para que não haja manchas no seu nome. Deus está permitindo que
tudo isso aconteça na sua vida. Talvez coisas estejam se perdendo na sua vida, mas o propósito de Deus é preservar o teu nome, a tua história, a tua integridade, preservar quem você é, para que você não se estrague, ou não estrague em você quando você chegar ao lugar onde Deus quer que você esteja. Preserve o seu nome, valorize o seu nome, e você vai chegar no lugar de vitória em nome de Jesus. Para encerrarmos, você pode se colocar de pé. Eu quero trazer aqui a parte espiritual da mensagem, né? Tem irmão que de repente está pensando, tá, ele não vai falar de Jesus, não vai falar de Espírito Santo. Eu comecei com a mensagem trazendo pontos práticos. Jesus disse que veio a essa terra para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós devemos tomar atitudes para viver uma vida abundante. Atitudes humanas, práticas, que estabelecem o propósito de Deus na nossa vida, porque essas atitudes estão como princípios na palavra de Deus. Agora, esses personagens, esses indivíduos que eu acabei de falar para você, eles representam mais do que a si próprios. Esses indivíduos representam o Espírito Santo, representam Jesus Cristo, representam a igreja de Cristo. Noemi, ela representa o Espírito Santo de Deus nessa história, porque Noemi era aquela que aconselhava Ruth. Tudo que eu falei para você é pouco diante de tantas coisas que você vai enfrentar lá fora. E nem eu e nem você conseguiremos chegar aos lugares onde Deus quer que a gente chegue se nós não tivermos conosco o conselheiro chamado Espírito Santo de Deus. Noemi na vida de Ruth foi conselheira. Ela foi aquela que deu as diretrizes para Ruth poder avançar, crescer e se casar com Boaz e chegar a ser quem Ruth de fato foi. Eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele está nessa terra para orientar o povo, para levar o povo a Belém. Belém simboliza a igreja. O Espírito Santo de Deus está nos levando, sabe para onde? Para a comunhão dos santos, para a comunhão com a igreja, para a comunhão entre o povo de Deus. As maiores conexões que Deus quer estabelecer na sua vida para te levar aos lugares de sucesso, quem sabe estão do seu lado. Quem sabe a pessoa que é a chave de Deus para a sua vida está do seu lado. Por isso não saia da igreja sem abraçar, sem cumprimentar, sem perguntar o nome, sem se relacionar. Estamos procurando conexões lá fora e o Senhor já colocou do nosso lado. O Espírito Santo de Deus, o nosso fiel conselheiro, está levando a igreja para a casa de pão. A casa de pão é onde a palavra de Deus é pregada, onde o evangelho é anunciado, onde o Espírito é alimentado. Belém significa casa de pão. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu dos céus e Ele está com a sua igreja. Jesus está na igreja, Jesus está hoje aqui. O Espírito Santo de Deus está nos guiando, nos orientando no meio da igreja. Sabe quem é Ruth? Ruth somos eu e você. Pessoas que tinham tudo para dar errado, mas pela misericórdia de Deus fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Lá no mundo, lá em Moab, Ele nos encontrou. Lá em Moab Ele nos deu um bom conselho. Lá em Moab Ele começou a falar conosco. E lá em Moab nós decidimos andar com Cristo e caminhar rumo à terra prometida. Somos Ruth, cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de dificuldades, cheios de privações, mas Deus está colocando os seus princípios, os princípios do seu caráter dentro de nós, e todos nós chegaremos um dia no lugar de promessas. Sabe quem são os ceifeiros? Os ceifeiros são os anjos do Senhor, que Deus envia para te abençoar e para te favorecer. Salmo 91 verso 11 diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te abençoarem, para te favorecerem, para te fazer crescer. Por que os ceifeiros são os anjos? Porque Jesus Cristo falou:
que os anjos do Senhor são aqueles que farão a colheita. Na parábola do joio e do trigo, Jesus Cristo falou que os anjos do Senhor são os ceifeiros que farão a colheita. Existem anjos do Senhor que são mandados para favorecer a tua vida, para abençoar você, para falar de você ao Senhor, para dizer quem você é, o que você tem feito, para anunciar as coisas grandes do Senhor para a sua vida, te favorecer, te servir. Anjos são servos do Senhor para a nossa vida. E Boaz simboliza Jesus Cristo, porque Boaz é aquele que resgata Ruth. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. Jesus é aquele que se entregou por você. Jesus é aquele que está procurando, sabe o que? Uma noiva. Boaz estava procurando uma noiva. Jesus Cristo continua procurando uma noiva. Ele está aqui nessa noite procurando aquela noiva que lavou as suas vestes, aquela noiva sem mácula, aquela noiva que limpa a sua vida, aquela noiva sem mancha, aquela noiva prudente, aquela noiva avivada, aquela noiva que preserva o seu nome, aquela noiva que espera pela redenção, santificando-se a cada dia. Jesus Cristo virá para buscar essa noiva. Essa noiva somos nós. Essa noiva é você. Você é o escolhido de Jesus Cristo para fazer a diferença nessa terra. Você foi resgatado por Ele. Ele morreu por você. Ele mudou a sua vida. Ele vai transformar a sua história. Ele vai fazer coisas ainda maiores e melhores na sua vida, se você começar a decidir a partir de hoje: eu decido andar com Cristo, ter Ele como meu Senhor. Isso é o que o Senhor espera de nós. A chave do sucesso é nós termos uma Noemi, o Espírito Santo de Deus conosco, nos aconselhando. A chave do sucesso é nós andarmos com a igreja de Cristo nessa terra, porque Deus tem compromisso com a sua igreja. A chave do sucesso é nós andarmos protegidos pelos anjos do Senhor, aqueles que se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livram de todos os males. A chave do sucesso é nós termos Jesus Cristo em nossas vidas, casarmos com Ele, sermos fiéis a Ele, sermos gratos a Ele, andarmos com Ele, para Ele, todo o tempo nessa terra, até o dia em que Ele voltará para nos levar para o dia das bodas do Cordeiro, o dia da grande festa. Quer ter sucesso na vida? Quem quer aqui ter sucesso na vida? Ande com o povo de Deus, ouça os conselhos do Espírito Santo de Deus, seja fiel ao Senhor, seja fiel àquilo que o Senhor te deu, e os anjos do Senhor receberão ordens ao seu respeito. E case-se hoje com Jesus Cristo. Escolha hoje e decida hoje por Cristo. Vamos adorar ao Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus. Pai amado, te exaltamos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Jesus Cristo. Seja engrandecido, Pai. Que tudo se transforme em mim. Eu necessito ouvir tua voz, uma resposta do teu Aleluia. altar. Você que de alguma forma a palavra falou ao seu coração, e você dela quer tomar posse, quer orar junto conosco, quer colocar a sua vida, escolher hoje. Eu tomo a decisão hoje. Eu quero andar com o Espírito Santo de Deus. Eu quero habitar na casa de pão. Eu quero andar na comunhão. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero fazer aquilo que engrandece o nome do Senhor. Você que quer chegar a lugares de sucesso, saia do teu lugar, vem à frente, vamos orar em nome de Jesus. Precisa me dizer, eu só vou viver.
sei não vão determinar o meu milagre, onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Senhor, anseio ouvir o que precisa me dizer. Eu só vou Aleluia. embora se a tua bênção for comigo. Senhor, anseio ouvir o que precisa me dizer. Eu só vou embora se a tua bênção for comigo. Amado Espírito Santo, Pai poderoso, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos tirou, Pai, de uma vida do pecado, de uma vida de erro, de uma vida de misérias, de uma vida, Deus, de perdição. Deus, cada um de nós aqui, Deus, tem uma história onde um dia dependeu, Senhor, da tua misericórdia. A tua graça, Senhor, maravilhosa, alcançou, Senhor, cada um de nós, Pai. Isso não é mérito nosso, isso foi um favor do Senhor. Estávamos perdidos, Deus, lá em Moabe, lá no mundo, e o Senhor um dia nos resgatou. O Senhor um dia, com o seu Espírito Santo poderoso, nos deu uma palavra conselheira. E naquele dia, Senhor, escolhemos, Pai, vir para a casa onde há pão, vir para o lugar, Deus, onde o alimento da tua palavra é pregado, onde os teus princípios, Senhor, são ensinados. Deus, naquele dia, Senhor, o Senhor começou a mudar a nossa história. O Senhor começou, Deus, a fazer grandes coisas, coisas maiores, coisas melhores. E aí, Deus, o Senhor começou, Pai, a nos dar oportunidades, Pai. E aqui nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque muitas vezes não reconhecemos as oportunidades que o Senhor nos dá. Não reconhecemos, Deus, que o lugar onde estamos lá porque o Senhor nos estabeleceu. Devemos nos contentar, Deus, ser alegres em todas as coisas, dar graças, Pai. Esperamos lugares melhores, esperamos coisas melhores, mas somos gratos a Ti, Pai, por aquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Pelo menos devemos ser gratos, Deus, e por essa ingratidão, Pai, te pedimos perdão. Senhor, nos mostra, Pai, qual é o propósito pelo qual o Senhor nos estabeleceu em determinados lugares. Às vezes, Senhor, somos ingratos, Pai, com as nossas famílias. Dizemos o porquê que estamos nesta família, o porquê que estamos nessa cidade, o porquê que estamos neste lugar. Deus, nos perdoa, Pai, por tantas palavras malditas, Senhor. Queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo pouco que o Senhor já colocou em nossas mãos. Senhor, queremos declarar nessa noite, Deus, que seremos fiéis ao pouco que o Senhor já nos deu. Seremos fiéis, Deus, a esse pouco, Pai, até o dia que a Tua vontade, Senhor, ser estabelecida, e o Senhor, pela Tua vontade, querer nos dar muitas coisas. Até lá, Senhor, permaneceremos fiéis. Permaneceremos, Deus, humildes, Pai. Nos dá um coração humilde, Senhor. Nos dá um coração quebrantado, Pai. Nos dá um coração livre de orgulho, Senhor. Nos dá, Senhor, um coração, Senhor, totalmente dependente de Ti, Deus, aguardando em Ti, Senhor, esperando a oportunidade, Deus, maior, Deus, mas aproveitando as oportunidades pequenas com humildade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, a parar de reclamar de problemas e solucionar problemas. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a olhar para Ti, Deus, e ver que em Ti, Deus,
Existe um Deus empreendedor, um Deus solucionador de problemas, um Deus que diante de um mundo caótico, em trevas e sem forma e vazio, estabeleceu, Deus, dias para resolver os problemas e criou todas as coisas, e hoje nós usufruímos, Deus, de bênçãos que um dia foram problemas. Deus nos ensina, Pai, o Teu Espírito está dentro de nós, o Teu poder habita em nós. Nos ensina, Deus, adiante dos problemas resolvê-los, Senhor. Nos ensina, Deus, nos mostra, Pai, que temos capacidade. Essa capacidade foi colocada dentro de nós. Somos dotados dessa capacidade quando o Teu Espírito foi soprado dentro de nós, um Espírito solucionador de problemas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Senhor, a honrar, Pai, aquilo que o Senhor está fazendo. Honrar, Senhor, a nossa própria vida. O Senhor nos ensinou a amar o próximo como nós nos amamos, Senhor. Como é que vamos dar aquilo que não temos? Como é que vamos amar ao próximo, se muitas vezes o amor próprio não está em nós? Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, amado Espírito de Deus, eu te peço que o Teu amor, Senhor, seja reconhecido pelos Teus filhos. Que cada filho e cada filha aqui, Deus, reconheça, saia daqui nesta noite entendendo que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, o Senhor te ama de uma maneira incondicional. Preserve esse amor amando a você mesmo. Preserve esse amor preservando o nome que o Senhor te deu, o lugar que o Senhor te estabeleceu. Cuide daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, ainda que não seja seu, cuide como se fosse seu, porque aquilo que é seu, o Senhor vai colocar nas suas mãos. Aquilo que é para você, o Senhor vai te entregar. Amado Espírito Santo, contamos com o Teu conselho, contamos com a Tua orientação, contamos com as Tuas palavras. Contamos, Senhor, com o Senhor nos orientando a cada dia, em cada passo, nos levando, Senhor, para mais próximos de Jesus, nos levando, Senhor, para mais próximos, Pai, do autor e consumador das nossas vidas, autor e consumador da nossa fé, da nossa existência. Amado Espírito Santo de Deus, nos faz, Senhor, naquele dia, estarmos, Deus, de pé, com as nossas vestes limpas, o nosso coração purificado. Nos santifica, amado Espírito Santo de Deus, na Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Nos mostra, Senhor, os caminhos corretos. Nos orienta, Espírito de Deus. Nos leve para mais próximos de Jesus Cristo, porque lá está a nossa promessa. É em Jesus Cristo que está a nossa redenção. É em Jesus Cristo que está a nossa transformação. É em Jesus Cristo que está a nossa prosperidade. É em Jesus Cristo que está a realização dos nossos sonhos. É em Jesus Cristo que está todo o propósito de Deus para nossas vidas. É em Jesus Cristo que está tudo o que nós precisamos para viver uma vida abundante. É em Jesus Cristo que nós somos mais do que vencedores. É em Jesus Cristo que nós não tememos mal algum. É em Jesus Cristo que nós encontramos a vida eterna. Tudo que dependemos é de Jesus Cristo. De tudo que mais precisamos é ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Encontre-se com Jesus Cristo nessa noite. Corra para os braços de Jesus nessa noite. Deixa Ele entrar no teu coração nessa noite. Deixa Ele começar a transformação da sua vida nessa noite. Deixa Ele te resgatar nesta noite, porque Ele veio neste lugar para resgatar a tua história, resgatar os teus sonhos, resgatar a sua vida, resgatar tudo aquilo que um dia o diabo tirou da sua vida. Deus nesta noite trará para você, pelo nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, resgate. Resgata, Espírito Santo. Resgata, Senhor Jesus. Muda a nossa história, Pai. Muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa história, Pai. Muda a nossa história, amado Espírito Santo. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Jesus.
Seja exaltado, Jesus. Meu Deus, vou Aleluia. gravar tua palavra na minha vida. Eu vou escrever nos portais da minha Aleluia. casa. Meu Deus, tua palavra é o que garante o meu milagre. Senhor, Aleluia. ansei ouvir o que precisa me dizer. Eu só vou. Pode voltar pro seu lugar adorando a Jesus. Pode voltar pro seu lugar adorando ao Senhor. Senhor, ansei Aleluia. ouvir o que precisa me dizer. Eu só vou embora se a tua bênção Glória a Deus. for comigo. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.